meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa e inerrante Palavra de Deus. Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos que nos assistem pelo YouTube. Deus os abençoe maravilhosamente. Queremos cumprimentar todos os irmãos que todos os dias, a partir das 22 horas, nos assistem pela Rádio Capital Web aqui de Maceió, e também os irmãos que nos assistem todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Farol FM 90.1, aqui também em Maceió. Meu cumprimento a todos esses distintos irmãos que têm sido gentis conosco, assistindo a esse nosso programa. Nós comentamos toda semana a revista de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Todas as segundas-feiras nós queremos informar para aqueles que são inscritos no nosso canal que toda segunda-feira nós estamos disponibilizando a partir das 7 horas da manhã o nosso vídeo. E, como falei, toda quarta-feira a Rádio Farol FM 90.1 aqui de Maceió reproduz o áudio do nosso vídeo, e também a Rádio Web Capital aqui também de Maceió reproduz, só que diariamente às 22 horas, eles reproduzem o áudio desse nosso comentário. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, procure o nosso canal no YouTube, é muito fácil. Você digita lá, EBD, Pastor Walter Pereira, Walter com W, você vai ver lá o canal com todos os comentários, Nós já temos aí 4 anos que semanalmente, infalivelmente, temos comentado as lições da EBD. E aí você tem todo um conteúdo muito rico que pode te abençoar. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos hoje para estudarmos a lição número 7, para 13 de novembro de 2022. O título é um título bastante simples: a responsabilidade é individual. Todos esses estudos eles estão sendo baseados no livro de Ezequiel. O título maior da nossa lição é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Já estudamos diversas temáticas que eu não vou repetir aqui, e agora vamos estudar essa lição: a responsabilidade é individual. O texto áureo nos diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, versículo 20. A verdade prática nos diz assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino, que é o que prega justamente a predestinação. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 a 28, que nós passaremos a ler. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu,
e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Muito bem, queridos, está aqui então o nosso texto. A nossa lição ela consta de uma introdução, onde você vai ter uma visão panorâmica da lição. O tópico 1 vai tratar sobre a máxima usada em Israel. Essa máxima é justamente aquele trecho que diz assim, né? Os pais comeram uvas verdes e embotaram os dentes dos filhos, né? E essa máxima, obviamente, ela é uma máxima equivocada, como diz a nossa lição. Então está aqui: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Né? Claro que não funciona assim. O segundo tópico vai tratar sobre a salvação para todos os seres humanos. Né? Aqui vai tratar justamente que não há uma expiação limitada, não há uma salvação apenas para um grupo especial, mas Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Né? Aqui o nosso autor vai refutar essa ideia de que há um fatalismo, né? Existe um grupo que já está destinado para a salvação e outro grupo de pessoas que está destinado para a perdição. Nós não cremos assim. Não é? E o terceiro tópico sobre a reação de Israel. Não é? E, por fim, nós temos aqui uma conclusão. Muito bem, queridos irmãos, eu elaborei 10 tópicos, como eu sempre tenho feito, e a nossa pretensão é que você acrescente alguma coisa à lição, né? Eu não me empresto ao rigor de comentar o conteúdo que está aqui na lição especificamente, mas eu trago aqui novos tópicos que podem ampliar, trazer uma nova ideia. Praticamente os tópicos que eu coloquei, né? Todos eles são baseados na dedução que nós temos desta explicação que está na leitura bíblica em classe. Então, eu enumerei aqui 10 tópicos que eu queria que você anotasse, guardasse para você que está assistindo no vídeo. Você pode parar o vídeo, anotar o tópico e depois mandar o vídeo seguir. Então, primeiro tópico que eu anotei: o pecado do outro não deve me comprometer e nem o meu pecado deve comprometer o outro. Havia um ditado entre o povo de Israel, né, que os pais comeram uvas e os filhos foi quem embotaram os dentes, né? Quando a gente chupa uma uva verde, né, aí os dentes ficam assim um pouco travoso, né? A gente diz assim. Né? Então, quem chupou a uva verde, que o seu dente fique travoso. Não é o pai chupar a uva verde e o dente do filho ficar embotado, como diz aqui, mas aquele que chupou a uva, que tenha seu dente embotado. Então, o que o Senhor queria transmitir para Israel é que se o pai pecou, quem leva a marca do pecado é o pai. Se o filho pecou, quem leva a marca do pecado é o filho. Então, meu querido, o meu pecado não deve lhe afetar, nem o seu pecado deve me afetar. Muitas vezes alguém peca, alguém pode dizer, não, pastor, mas aí um pai peca, né, e de repente toda a família, não é, se desvia da igreja. Não, eles se desviam porque eles tomam a decisão pessoal de se desviar. Né? O seu pecado não pode me comprometer e nem o meu pecado te comprometer. A responsabilidade é pessoal. Não é? A gente
permanece na igreja por uma decisão nossa, a gente segue a Jesus por uma decisão nossa, a gente se desvia do evangelho por uma decisão nossa e cada um que responda em responsabilidade. Então, o pecado do outro não deve me comprometer e nem o meu pecado deve comprometer. Eu nem coloquei aqui o verbo poder, né? O pecado do outro não pode me comprometer e nem o pecado meu pode comprometer o outro. Eu coloquei aqui, o pecado do outro não deve me comprometer, assim como o meu pecado não deve comprometer o outro. O meu pecado é o meu pecado, o seu pecado é o seu pecado. As consequências do seu pecado devem recair sobre você e as consequências do meu pecado devem recair sobre mim. Não é? Então, nós vemos aqui o peixe no mar. Né? O peixe vive no mar, na água salgada, mas ele não fica salgado. Né? O ambiente não pode interferir aqui na carne do peixe. Ele está num ambiente salgado, água salgada, mas ele não fica salgado. E assim como a garça também, tão branquinha, né? Ela anda na lama, não é ali com aquelas pernas longas, mas ela não se suja de lama. Muito bem. Segundo lugar, eu anotei aqui, cada um dará conta de si mesmo. É muito importante que a gente entenda isso. Não é só uma questão de eu vou me desviar porque fulano se desviou. Ah, fulano cometeu o pecado e isso agora vai me afetar. Eu vou desanimar, vou parar, vou estagnar na vida espiritual. Não, aqui eu quero chamar a atenção que essa questão da responsabilidade ser individual implica dizer que cada um dará conta de si mesmo. É você e Deus, Deus e você. Deus e você, você e Deus, e ninguém entra nessa particularidade. Romanos 14, 12, tem aqui uma referência muito interessante que eu quero ler para os irmãos. Romanos, capítulo 14, e o versículo 12, diz assim, a partir do versículo 11, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O justo juiz um dia vai julgar a cada um de nós. E não é mamãe que vai responder pelo filhinho, nem o filhinho vai responder pela mamãe, nem o marido vai responder pela esposa, nem a esposa pelo marido, nem a nora pela sogra, nem a sogra pela nora. Ninguém vai responder por ninguém. Cada um, irmãos, vai dar conta de si mesmo. Eu vou dar conta da minha vida e você vai dar conta da sua vida. Então isso é muito importante. Às vezes nós gastamos muita pólvora tomando conta da vida dos outros, julgando os outros e tudo mais. Mas eu creio que o mais prudente seja nós nos julgarmos a nós mesmos, nós nos avaliarmos a nós mesmos, porque lá no fim da linha, você vai dar conta de você e eu vou dar conta de mim mesmo. Terceiro lugar, ninguém pegará carona de outro, ou ninguém dará carona a outro. Olha, meus irmãos, eu às vezes vejo muito, eu sou pastor de uma igreja, 44 anos de evangelho, já vi muita história. Então nós vemos pessoas que elas têm o maior orgulho, aí dizem assim, minha vovó é uma mulher muito consagrada, olha, meu pai é o pastor fulano de tal, olha, o meu pai é o presbítero fulano de tal, olha, eu sou filho do superintendente da escola dominical, ah, eu sou neto do pastor presidente, ah, eu sou filho da dirigente do círculo de oração, ah, o meu pai é o missionário fulano de tal. Glória a Deus, né, irmãos? Que maravilha, né? Você tem um parente tão abençoado. Agora você tem que pegar esta palavra. Ninguém vai pegar carona com o outro. Eu já vi pessoas brincando e eles dizem assim, no arrebatamento da igreja, quando você for subir, eu seguro no seu pé e subo com você. Mas isso, né, claro que é um gracejo que alguém faz, mas isso não vai ser possível. Né? Eu não posso dar carona a ninguém, você não pode dar carona a ninguém.
Se sua vovó é uma mulher dedicada na obra de Deus, glória a Deus. E eu pergunto a você, qual é a sua experiência com Deus? Qual é o seu relacionamento com Deus? Que testemunho você tem para contar de Deus na sua vida? Ah, meu pai é o missionário fulano de tal. Sim, parabéns pelo seu pai, que é o missionário. E você é o quê? Não é? Faz como aqueles filhos de Cefas, né, que era sacerdote, e os filhos dele viram Paulo expulsando os demônios, e eles disseram assim, vamos expulsar, vamos ver como é que é a fórmula, né? E vamos expulsar. Então eles viam que Paulo, quando expulsava os demônios, expulsava em nome de Jesus Cristo. Como eles não desfrutavam dessa comunhão com Deus, dessa legalidade, dessa legitimidade espiritual, mas eles acharam bonito, e eles viram um dia alguém endemoniado, e chegaram lá e disseram, em nome de Jesus, saia. Aí o endemoniado, né, usado pelo demônio, os demônios falaram, né, e os demônios disseram, olha, nós conhecemos a Paulo e conhecemos o Jesus que Paulo prega. Agora, vocês são quem? Quem são vocês? E a Bíblia diz que, né, aquele endemoniado, né, pegou aqueles rapazes, né, e bateram neles, que eles saíram rasgados, seminus, né? Então, meus queridos, a experiência é pessoal. Paulo expulsava o demônio porque ele tinha autoridade do Espírito, tinha legitimidade para fazer isso, era um servo de Deus, né? Um homem espiritual. Não é pegar a fórmula e querer fazer. Então, não fique se firmando na carona, porque você não vai pegar carona com sua avó, você não vai pegar carona com o pastor, você não vai pegar carona com o presbítero, não vai pegar com o missionário, não vai pegar com o presidente, não vai pegar com ninguém, né? Eles estão cultivando sua vida espiritual. E você está cultivando? Se não está, neste dia que você está ouvindo essa EBD aqui, de manhã ou de noite, não é? Que você desenvolva a sua vida espiritual. Não viva de carona, porque não vai ter carona. Aqui no terceiro tópico eu estou dizendo, ninguém pegará carona de outro. Quem está com o dente embotado de uva, que se livre do embotamento nos dentes, não é? Se o outro não está com o dente embotado, ele que vá, que ele está livre. Mas se o seu está embotado, procure limpar os dentes para que você esteja na mesma condição e você possa ter o seu passaporte aí para uma eternidade melhor e mais feliz ao lado do Senhor. Quarto lugar, no processo de responsabilização pessoal, serão considerados perseverança, desvio e arrependimento. Vou repetir. No processo de responsabilização individual ou pessoal, serão considerados perseverança, desvio e arrependimento. Ora, irmãos, o que é que está implícito aqui no texto? Se o justo for justo e ele permanecer na sua justiça, ele lá no fim terá salvação. Aqui nós estamos falando de perseverança. Se o homem ímpio permanecer no seu pecado, perseverar no seu pecado, o final dele, condenação eterna. Bom, aqui eu falei de perseverança. Existe o desvio. O que é o desvio? Se o homem que faz a justiça está no caminho correto, não é? E aqui o texto está dizendo, se lá na frente ele sai do caminho e ele se desvia, a Bíblia vai dizer que ele vai morrer na sua iniquidade. E a justiça que ele fez para trás será esquecida. Mas também nós temos algo maravilhoso que diz respeito ao arrependimento, que é o ímpio que está caminhando para o inferno, não é? Está aí com o dente embotado das uvas verdes. Este ímpio, no meio da sua caminhada, se arrepende dos seus pecados e começa a trilhar o caminho reto, o Senhor promete também não se lembrar das iniquidades que ele cometeu. Essas iniquidades serão lançadas no mar do esquecimento. E pela sua justiça, que ele agora está praticando, ele viverá. Então, nesse processo de responsabilização individual ou pessoal, serão considerados aqui, então,
a perseverança, o desvio e o arrependimento, como eu expliquei aqui. Então veja aqui, a alma que pecar, essa morrerá. Aqui está, não é, a assertiva. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, se ele permanecer. E a impiedade do ímpio cairá sobre ele, se ele permanecer na impiedade. Mas se o ímpio se converter, olha aí o arrependimento. Se converter dos seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos, entrar no caminho da obediência, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Vamos então para o nosso quinto tópico. A responsabilidade é pessoal, é individual, porque Deus conhece as nossas individualidades. O que é que eu quero dizer, meus irmãos? A cobrança é individual, porque Deus conhece as nossas individualidades. Salmo 139, a partir ali do versículo 1, você vai ver, não é, o salmista dizendo: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, cercas o meu andar e o meu deitar, e de longe o Senhor conhece todos os meus pensamentos. Sem que haja uma palavra na minha boca ou na minha língua, eis que tu, ó Senhor, tudo conhece. Então, meus queridos, Deus nos conhece na individualidade, Deus nos conhece na profundidade. E por isso que é perigoso nós fazermos julgamentos às pessoas. Existem pessoas que você jura que é, mas não é. Existem outras que você jura que não é, e é. Então, meus queridos, é muito difícil você julgar a vida alheia. Você não conhece o coração das pessoas, você não conhece a verdadeira motivação. Às vezes nós vemos até uma atitude errada, mas nós não conhecemos o que provocou naquela pessoa essa atitude errada. Às vezes existe um contexto ao redor que a gente não conhece, e por não conhecer, a gente faz uma análise isolada daquele fato. Mas Deus, irmãos, conhece cada um de nós na sua individualidade, né? Aqui em Jeremias, me veio agora esta palavra muito interessante. Jeremias, ele é chamado por Deus, no capítulo 1, a gente vai ver, no primeiro capítulo do seu livro, a gente vai ver Deus fazendo a chamada, né? E veja só, Jeremias diz assim, capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Por isso nós não concordamos com aborto, porque nós vemos aqui, né, que antes desta formação no ventre, Deus já conhecia, né, esse personagem chamado Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha de quando Deus nos conhece e a profundidade com que ele nos conhece. Então, aquele que criou o homem e criou a sua imagem e semelhança, não conhece o homem. Aquele que é o Deus que conhece todas as coisas não vai conhecer a mente humana, o coração humano. Ele conhece, meus irmãos. Então, a responsabilidade vai ser pessoal, porque vai ser baseado naquilo que você sabe e naquilo que Deus sabe a respeito de você. Aqui está o ambiente do julgamento. Não interessa o outro, não interessa a motivação do outro, interessa a motivação do seu coração. Talvez se nós olhássemos mais para nós mesmos, nos policiássemos a nós mesmos, julgássemos a nós mesmos, investíssemos em nós mesmos, talvez nós não tivéssemos tanta gente afastada da igreja, desviada do evangelho, jogando culpa em A, B, C e D. Sexto lugar, neste processo de responsabilização não existirá a figura do padrinho, do afilhado, do pistolão, do peixe e do político. Neste mundo existe, né, a figura do político,
Político que eu digo não é o político que vai ser deputado, nem vereador, nem... Eu falo da pessoa que tem a arte da política, né? Existem pessoas que são muito boas de manobra, né? Então, queridos, muitas coisas são conquistadas porque alguém tem um pistolão. A gente usava dizer, alguém tem um peixe, alguém tem um padrinho, tem um afilhado, mas nesse processo de responsabilização, né, como eu não vou ser responsabilizado pelo pecado do outro, e nem ele vai ser responsabilizado pelo meu pecado, não é? Também neste processo onde há um Deus justo, nos julgamentos da terra existem juízes que são comprados, né? Existem tribunais que são manipulados, porque são tribunais compostos por homens vulneráveis, homens corruptos, né? Homens que se deixam levar pela sua vaidade, pela ganância de poder. Mas, meus queridos, ainda há um trono nos céus, onde reina um Deus incorruptível, um Deus que não é conduzido por manobras, por políticas, por subterfúgio, por jogos maliciosos. Não, neste processo de responsabilização não existirá a figura do padrinho, do afilhado, do pistolão, do peixe e do político. Não existirá. É você e Deus, Deus e você. Você sabendo tudo que você fez e Deus sabendo o que você fez e muito mais. Deus, como diz a palavra em todo o seu contexto, né? Não tem essa expressão, mas um Deus que é onisciente, ou seja, um Deus que sabe todas as coisas. Sétimo lugar, na responsabilização individual, não poderei culpar ninguém. Irmãos, olha, eu sou pastor de igreja, né? Já vou pastoreando 5 igrejas aqui em Maceió. E sou um pastor que costuma visitar as pessoas. Todas as pessoas que eu visito, afastadas do evangelho, elas apontam a culpa em alguém. Elas dizem, olha pastor, eu era tão animado na igreja, mas chegou lá um pastor que me desprezou, chegou lá um pastor que me humilhou, chegou lá um pastor que me deixou no banco, chegou lá um pastor que não me deu oportunidade. Olha pastor, eu era um jovem muito animado, mas o líder da mocidade fez isso comigo. Não é? Minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Né? A outra diz, eu era tão firme pastor, mas a minha sogra fez isso. A outra diz que foi a nora. A outra diz, não, pastor, eu era muito firme, mas o meu marido me decepcionou e eu me afastei da igreja. Olha, meus queridos, haverá um dia em que nenhuma dessas desculpas vai valer. De repente você conta para o pastor e o pastor abaixa a cabeça, fica triste, decepcionado, não pode voltar no tempo para corrigir isso aqui. Mas eu quero dizer para você, tenha muito cuidado, porque a desculpa que você apresenta para o seu pastor, guarde ela bem direitinho numa caixinha para você apresentar a Deus. Diga para Jesus que você parou sua trajetória porque você foi humilhado. Diga para Jesus que você parou a sua trajetória porque você se decepcionou. Não é? Agora eu quero lhe garantir como pastor, como ensinador, como professor, como alguém que lê a palavra, não é? 44 anos de evangelho, eu quero dizer para você, nenhuma dessas desculpas vai colar naquele dia, porque você tem que estar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se você lê Bíblia, você vai saber que no meio do trigo tem também o joio. Nós temos crentes verdadeiros e crentes falsos. Temos inclusive crentes traidores. E você tem que conviver nesse ambiente, sabendo que eles existem, mas você está imune. Nada externo poderá afetar a intimidade interna que você tem com Deus. Então isso tudo é conversa fiada, não é? Muitas vezes você, pela sua fraqueza, você se desviou porque alguém fez isso, pela sua fraqueza. Mas isso não é uma justificativa, porque você foi comprado, comprada, não foi com prata, nem com ouro, nem com as coisas corruptíveis deste mundo. Você foi comprado pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E aqui eu aproveito a frase de um pastor que eu já falei várias vezes aqui na capital,
por onde eu tenho pregado e aqui nos nossos vídeos e no nosso programa. Se você deixou a igreja por causa de pessoas, é porque você nunca entrou nela por causa de Jesus. Tire os olhos dos outros, faça uma análise pessoal, peça perdão a Jesus e volte para o seu lugar, porque senão um dia Deus vai pedir contas para você e eu já estou lhe garantindo que essa desculpa ela não vai emplacar, não vai colar e não vai justificar coisíssima nenhuma. Então, meus queridos, aqui a gente aprende, que na responsabilização pessoal não poderei culpar ninguém. Pastor, e de quem é a culpa? A culpa é minha e a culpa é sua, mas não das outras pessoas. 8º lugar, ninguém responderá em responsabilidade pelo outro. Pronto, ninguém. Eu vou responder em responsabilidade por mim. Você vai responder pelo outro. Lá no céu, Jesus não vai chamar. Peraí, a senhora está dizendo que foi por causa do seu marido? Então, quem era o marido dela? Chama ele aqui. Não vai existir isso. Cada um vai dar conta de si mesmo, Ninguém vai responder em responsabilidade pelo outro. Eu vou responder pelas minhas atitudes, você vai responder pelas suas atitudes, seu filho pelas atitudes dele, seus pais pelas atitudes dele, seu pastor pelas atitudes dele, meu pastor pelas atitudes dele, eu pelas minhas atitudes, meus filhos pelas atitudes dele. Cada um responderá em responsabilidade por si mesmo. Ninguém é o contrário. Ninguém responderá em responsabilidade pelo outro. Cada um carregue a sua cruz e siga a Jesus. 9º lugar, a responsabilização pessoal. Importante isso aqui. A responsabilização pessoal considerará o nível de consciência de cada um. O que é, pastor, que o senhor quer dizer com isso aí? Por exemplo, nós temos um adulto e temos uma criança. Por que nós não batizamos crianças? Porque nós sabemos que o seu nível de consciência, o seu nível de responsabilidade, não é o nível de responsabilidade de um adulto. Então, nós não batizamos crianças. Elas não têm como se arrepender de pecado, como ter consciência de pecado, como ter consciência dessa responsabilidade, É diferente de um adulto. Você pega uma pessoa sã e pega um débil mental. O débil mental, ele não pode ser responsabilizado por uma coisa, irmãos, que ele não tem consciência do que está fazendo. Então, esse padrão de consciência, o nível de consciência de cada um, vai ser considerado, obviamente, nesse pedido de responsabilidade. Deus não vai exigir, de um recém-nascido o que vai exigir de mim. Não vai exigir de mim o que vai exigir de um adolescente. Cada um tem um nível de consciência, um nível de esclarecimento, na sua mente, de concepção e, claro, será julgado em suas atitudes por esse nível de consciência. Glória a Deus para sempre. Então, é diferente um adulto de uma criança. É diferente de uma pessoa sã de uma pessoa débil mental. Aqui nós estamos falando em nível de consciência. E em último lugar, 10º lugar, o vídeo ficou bastante enxuto, que eu não fiquei lendo muitos textos aqui da lição. Aqui são apenas deduções daquilo que nós tiramos do texto principal. 10º lugar, a responsabilização pessoal se fundamentará na existência da lei e no conhecimento da lei. Um lugar que não tem lei, as pessoas devem ser julgadas sem a lei. Um lugar que tem a lei e as pessoas têm o conhecimento da lei, o julgamento é diferente. Nós vamos ver em Romanos, capítulo 2 de Romanos e o versículo 12. Paulo dá uma palavra de esclarecimento nesse sentido. Romanos, capítulo 2 e o versículo 12.
nos diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Existe um ambiente, irmãos, onde há a lei, e aqui eu quero traduzir pelo seguinte: existe um ambiente onde há a palavra. Existe algum lugar onde não há palavra, né? Os julgamentos serão diferenciados? Sim. Não obstante existir a lei da natureza, não é? Mas a lei da natureza não é como a lei da palavra, né? Nós temos o conhecimento da revelação. E isto coloca sobre nós uma responsabilidade maior. Paulo comparava muito o judeu, não é, com o gentio, e às vezes ele dizia: você sendo judeu, vive como um gentio. Ou seja, você tem o conhecimento da lei, a nós judeus foi confiada a revelação, e você vive como se não tivesse conhecimento dessa revelação. E, paradoxalmente, aqueles que não têm conhecimento da revelação, não têm o conhecimento da lei, não são os guardiões desta lei, eles estão vivendo como se tivesse lei. É mais ou menos aquilo: a pessoa que não é cristão, mas tem um comportamento cristão, e uma pessoa que se diz cristã, que não tem o comportamento cristão. Então, essa responsabilização, ela vai se fundamentar na existência da lei e no conhecimento desta lei. Meus queridos e amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, que esta palavra simples, objetiva, possa penetrar o seu coração e que esses tópicos que eu coloquei possa acrescentar no seu comentário. Um grande abraço a todos os queridos irmãos que nos ouvem por todos esses serviços aí de rádio, de internet e tudo mais, né? Todos vocês um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.